Olá galerinha, tudo bem? Sou o professor Diego e na aula de hoje nós vamos começar um estudo sobre um jogo novo. Então hoje eu apresentarei para vocês um jogo milenar. O que quer dizer isso? O que quer dizer um jogo ser um jogo milenar? Quer dizer que é um jogo que tem mais de 1000 anos de história. Que jogo é esse? Esse jogo ele é o xadrez. Isso mesmo, esse ano nós vamos aprender como é que a gente joga xadrez. O xadrez ele é um jogo conhecido em todo o mundo. Até se tornar o jogo que ele é hoje, o xadrez ele percorreu um grande caminho. Várias mudanças em suas peças e em suas regras também. Ele possui uma longa história cercada por lendas e mitos. E como é um jogo que virou um grande sucesso, várias nações apareceram, querendo ser o dono de sua invenção, o dono de sua criação. Há quem diga, por exemplo, que foram os árabes quem criaram o xadrez. Outros dizem que o jogo foi inventado pelos chineses. Existem ainda histórias que trazem a participação dos egípcios e dos persas. Na realidade, isso ainda é considerado um grande mistério por muitas pessoas, por muitos sábios, grandes estudiosos. Ninguém consegue de fato definir aonde é que o xadrez foi inventado. Mas apesar de toda essa discussão, muitos acreditam que o xadrez surgiu mesmo foi na Índia entre os séculos 4 e 5 depois do nascimento de Cristo. Apesar de existirem também relatos de que já haviam alguns jogos de tabuleiro no século 1 a.C. Seu primeiro formato, o xadrez ele era diferente do atual. E por isso ele também recebia um nome diferente do nome que ele tem hoje em dia. O primeiro nome do xadrez, então, era chaturanga. Na chaturanga, ao invés de 2 exércitos lutarem entre si, nós tínhamos 4 exércitos lutando entre si. E esses 4 exércitos utilizavam um dado para decidir a ordem das jogadas. As peças, como eu já disse, eram bastante diferentes das peças que temos hoje em dia. O rei, por exemplo, ele era uma espécie de Rajá, um deus indiano, e daí que surge então a hipótese do xadrez ter sido criado na Índia. O bispo em nada se parecia com o formato de hoje, pois antigamente o bispo ele era representado por um elefante. As torres também mudaram, pois no chaturanga, as torres eram carros de combate. E os peões tinham formato de soldadinhos. A única peça a manter a sua forma foi o cavalo. No chaturanga não existia a dama. Sua figura surgiu muito tempo depois, quando o jogo chegou às mãos dos grandes reinados na Europa. Foi no começo do século VII, lá pelo ano 601, 602 depois de Cristo, que o jogo sofreu a sua primeira grande mudança, passando então a ser jogado por apenas 2 exércitos, como ele é jogado até os dias de hoje. Então, no século VII, ele deixa de ser jogado por 4 exércitos e passa a ser jogado por 2 exércitos. Isso explica então o motivo de cada exército hoje ter 2 cavalos, 2 bispos, 2 torres, pois os 4 exércitos que existiam antigamente foram diluídos em 2. Então, supondo que tínhamos um exército amarelo, um branco, um preto e um vermelho, a gente junta o preto e o vermelho em um exército só
e o branco e o amarelo em um outro exército. O xadrez ele viajou o mundo todo e recebeu contribuições de diversos lugares para que ele finalmente chegasse então ao formato atual. Em terras europeias, como na Itália, na França e na Inglaterra, ele foi jogado por grandes reis. E aos poucos ele foi recebendo novas regras. As peças ganharam novas caras e o jogo então mudou de nome, passando enfim a ser chamado de xadrez, como é o nome até hoje. Da Europa, o xadrez ganhou o mundo e por onde passa ele consegue inúmeros fãs. Para vocês terem ideia, vai aí uma curiosidade. O xadrez ele é o segundo esporte mais praticado no mundo. Ele perde apenas para o futebol. Isso não quer dizer que o xadrez ele é o segundo esporte mais praticado em todos os países, tá? Por exemplo, vão ter países onde o xadrez ele é o mais praticado, o esporte mais praticado. Mas se nós formos levar em consideração um modo global, ou seja, no mundo todo, o xadrez ele é o segundo esporte com mais adeptos. E para se tornar um grande mestre, que é o título conferido aos melhores jogadores de xadrez, é necessário muito estudo e dedicação. E tem-se um longo caminho para estar se percorrendo. Então, esse é o esporte que nós vamos aprender esse ano. Xadrez, um esporte novo para muitos, que envolve raciocínio, concentração e disciplina. Eu espero que vocês curtam aprender a jogar o xadrez e que em breve estejamos juntos jogando xadrez presencialmente. É isso, galera. Na próxima aula continuamos o nosso estudo sobre o xadrez. Um abraço.